A gente vai abrir espaço agora para mais uma entrevista importante, para a gente trazer leituras desses cenários da política, o que está sendo discutido logo ali no Congresso Nacional. Ficamos de olho na Câmara neste momento, com o Bastidores CNN recebendo agora nos estúdios aqui de Brasília o deputado Danilo Forte. Ele é do União Brasil, do Ceará. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Deputado, a gente vai abrir a entrevista porque o senhor, na semana passada, quinta-feira, para ser mais precisa, eu recebi aqui o alerta, protocolou já um projeto de lei, né, que tipifica as ações do crime organizado e das milícias como terrorismo, com o objetivo de endurecer o combate ao crime organizado. Deputado, eu queria que o senhor explicasse dessa sua intenção, se já foi mapeado ali o ambiente, o clima na Câmara dos Deputados, se já houve uma conversa com o presidente da Casa para fazer essa proposta andar. O Brasil está perplexo diante do momento que nós estamos vivendo, né? O crime organizado hoje virou um concorrente da economia local. O crime organizado está tirando vidas e transformando esse ambiente num ambiente degenerado de conflito onde se necessita da paz. Pra você ter uma ideia, Tainá, no último fim de semana, na cidade de Irauçuba, no interior do Ceará, um empresário, comerciante, foi assassinado na sua loja, no seu comércio, de forma covarde, né? E ontem, para completar, no interior do Ceará, acharam pouco o assassinato de um jovem e foram no velório e tocaram fogo no caixão. Tamanho é o desrespeito com que esses criminosos estão tendo para com o conjunto da sociedade. E quando nós, cidadãos de bens, de que estamos trabalhando, lutando com muito esforço para garantir o sustento da família, não temos sequer a garantia do nosso direito à vida, não temos garantia do nosso direito de ir e vir, não temos a liberdade até para colocar a internet nas nossas casas. O Ceará viveu nos últimos 15 dias um terror que deixou o Porto do Pecém, onde está a nossa zona de processamento e exportação, responsável por quase a metade do produto interno bruto do estado do Ceará, ilhado, sem conectividade. Por quê? Porque cortaram os cabos e agrediram os provedores. Então é necessária uma reação forte. E a reação forte não pode ser o mesmo do que está aí. A polícia reclama, porque diz que a polícia prende e a justiça solta. A justiça diz que tem vacância na lei e o próprio ministro diz que a polícia prende mal porque a lei não permite a prisão. Então, diante disso, nós temos que ter fortalecimento da legislação, tipificar numa ação enérgica e imediata para tirar esses maus indivíduos do nosso convívio e dar a eles a punição correta e severa. Nós não podemos ser benevolentes nesse momento. Nós estamos vivendo um clima de guerra e de terror, né? São regiões em que municípios que você não pode entrar, em que o serviço público não são reconhecidos e que os serviços concessionados, água, luz, energia, são feitos e cobrados por setor do crime organizado. Isso vai levar o país à falência, à insolvência. A gente reclama da caristia, mas a caristia também se dá porque esses serviços hoje estão tomados pelo crime, que cobram o que querem, né, e empobrecem ainda mais a população. Então, o que nós fizemos foi um projeto de lei para fazer a tipificação e, assim tipificando, acaba com essa história de indulto, de audiência de custódia, com esse negócio de fiança, né, abre espaço para um trabalho investigativo na formação da quadrilha, do grupo organizado que vai, né, cometer o crime, e, ao mesmo tempo, dar condição para que a polícia possa exercer, né, com dignidade o seu trabalho. Porque o que a gente percebe também em muitos locais é que a polícia até tenta reagir, mas não está conseguindo o objetivo, porque a legislação é fraca ou é omissa com relação a essas situações. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças de uma maneira um pouco mais prática. O senhor disse, então, que tipificando como terrorismo não tem audiência de custódia, não haverá, por exemplo, a possibilidade de pagamento de fiança. Quais crimes seriam considerados terrorismo e quanto a pena seria acrescentada? A pena seria acrescentada em 1/3, né? Nós tendo penas aí que vão variar de 12 a 30 anos. E a penalidade será em cima daquilo que está
especificado na lei, que são os ataques a setores da comunicação, por exemplo, você cortar a internet, deixar pessoas e comunidades sem internet, ser cúmplice nessa ação, porque tira um provedor e bota outro que está pactuado com o crime, ele se aproveita até das instalações que estão ali colocadas para se beneficiar no enriquecimento ilícito das suas empresas, né? Os crimes contra transmissão de energia, né? Tomar para si ou incendiar ou quebrar transmissão de energia, prejudicando o conjunto da população, fazendo com que a energia não chegue nos hospitais para uma pessoa que está necessitada, né? O crime da organização para fazer o acharque, né, das empresas, né? Hoje, inclusive, nesse caso de Irauçuba, se cita que o empresário estava sendo acharcado e não estava querendo pagar o crime organizado, exatamente esse acharque. Então, acharcar empresas, né? O tráfico e a cumplicidade no roubo de cargas, né? Na compra de roubo de cargas, que impedem a atividade econômica, né? Tudo isso tem que ser enfrentado com mais, além do tráfico de droga, além das organizações criminosas, que armamento, tráfico de armamento, tudo isso consta nesse rol, né, de atividades que serão tipificadas e em sendo tipificadas, nós vamos ter uma condição mais incisiva para que o poder coercitivo, o poder de polícia do Estado, possa atuar melhor. Rapidamente, eu preciso chamar a Juliana Lopes, nossa analista, para a próxima pergunta, deputado, mas para ficar claro, o presidente Hugo Mota já se comprometeu em pautar essa proposta? Nós tivemos uma primeira conversa ontem, nós estamos, inclusive, colhendo as assinaturas para dar o regime de urgência, estamos discutindo no Colégio de Líderes, inclusive hoje foi feita já uma explanação para o Colégio de Líderes do que é o teor, né? Tem várias matérias tratando do mesmo tema, algo em torno de 470 matérias tratam de temas parecidos ou correlatos a esse. Então a gente poderá, inclusive, fazer uma anexação, né, um adensamento da grande maioria dessas matérias e com isso dar velocidade. Aí você vai me perguntar, e por que é que não espera pela PEC do governo? Porque a PEC, por melhor que ela seja, ela hoje não é uma resposta imediata. A PEC tem que tramitar nas duas casas, com prazo de 45 sessões em cada casa e com comissão formada e diante da polarização política e da disputa política que nós estamos vivendo, nós podemos ter uma perspectiva frustrada de não votar essa PEC esse ano. E o crime está acontecendo hoje, toda hora, todo dia. Eu suspeito que Juliana queira falar de PEC da segurança com o senhor, Ju. Exatamente isso, deputado. Muito obrigada. Boa tarde, bem-vindo aqui à CNN. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, porque qual é o movimento que a gente está observando na Câmara dos Deputados, no Senado também? Muitos projetos tratando sobre crime organizado, segurança pública, com alguns pontos, inclusive, que já estão nessa PEC da segurança. E aí, eu queria perguntar para o senhor como é que fica essa PEC, se ela fica esvaziada, se tem algo que dá para recuperar, ou que seja bom na PEC que for apresentado pelo governo, pelo ministro da Justiça, para a gente entender onde o governo vai ficar exatamente nesse debate sobre combate ao crime organizado e segurança pública. Juliana, nós temos um problema político. Você acompanha aí o dia a dia da política melhor do que ninguém. Nós temos um problema político. Essa PEC está há mais de um ano que está sendo discutida dentro do Ministério da Justiça. Não consegue chegar a um texto. Tentaram transferir algumas responsabilidades para os estados e municípios e os governadores não aceitaram. E num momento como esse, você está mesmo pegando o sentimento aí do todo, está todo mundo querendo fazer alguma coisa. O parlamento tem que dar uma resposta, nós não podemos ficar do jeito que está. Nós estamos sendo pressionados nas nossas bases, todos os parlamentares, em função exatamente do crescimento dessa violência que está causando um transtorno na vida das pessoas. Então, isso não está só no Ceará, está no Brasil inteiro, mas é uma coisa, um movimento que hoje se unifica na busca de uma resposta. E o que a gente procurou foi adensar exatamente os vários pontos que estavam sendo discutidos. Eu tive a oportunidade de reunir 2 vezes
no Ministério da Justiça, inclusive com todos os que fazem a política legislativa dentro do Ministério, para ver o andamento tanto da PEC como da proposta alternativa, né? A gente percebe claramente que há uma ansiedade com relação a agilizar essa votação e há uma preocupação muito grande, inclusive porque politicamente, né, está difícil de conduzir essa pauta pelo próprio governo. Então, se o governo não está conseguindo fazer, que o Poder Legislativo, que tem mais representatividade, mais capilaridade e está mais próximo do povo, possa fazê-lo. Deputado, eu gostaria de entrar agora na seara política partidária 2026. Ronaldo Caiado deve lançar sua candidatura nesta sexta-feira. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do partido do senhor União Brasil. O senhor defende uma candidatura própria do União Brasil e o senhor vê algum espaço do União Brasil estar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026? Primeiro, eu acho que o governador Caiado tem uma história, né? Ele não é um aventureiro que está entrando na vida pública agora, é um homem sério, né? Um homem de conduta ilibada, você não viu ele envolvido em nenhum grande escândalo com relação à corrupção, a desvio de conduta. Fez um belíssimo de um trabalho à frente do Estado de Goiás, ele pegou o Estado de Goiás literalmente quebrado, né? Um Estado que 46% da receita era evasão fiscal, né? Seja por subsídio, seja porque sonegação e não pagamento. Ele conseguiu reorganizar as finanças do município, ele conseguiu inibir a ação criminosa, um dos estados com os melhores índices de combate à violência no Brasil, é o estado de Goiás, e por outro lado tem todo um histórico na política nacional. Então eu acho que o partido tem que se vangloriar de ter um quadro da envergadura do governador Caiado e num propósito, numa disponibilidade de se lançar candidato a presidente da República. Todo partido tem que ter um projeto de poder. E na democracia e na forma como se dá a eleição no Brasil, o fato de ter a eleição em 2 turnos facilita, inclusive, para que você possa colocar mais gente no debate, mais candidatos, e a partir daí você possa ir, né, somando dentro do campo ideológico, dentro do campo da harmonia política, aqueles que possam, né, ali se complementarem para um projeto futuro. Então, eu acho que é bom para a União, né, se colocar um candidato que tem condições de participar do debate e, ao mesmo tempo, possa alavancar o partido nos demais estados. Por outro lado, é difícil, né, você antecipar 2026, porque à medida em que nós estamos nos aproximando de 2026, nós estamos vendo um quadro de deterioração política muito grande por parte do governo, né, uma perca muito grande de credibilidade, né, inclusive as pesquisas indicam isso, a falta de inovação. Nós mesmo estamos levando vários projetos para o governo na área da transição energética, estamos lutando para trazer os data centers para o Nordeste, estamos estimulando a energia renovável do sol e do vento, e o governo não dá resposta com relação a essa situação. Né? A política de reindustrialização que poderia ser feita a partir de uma economia verde, né? A gente ter um ambiente mais saudável para fazer o enfrentamento contra a inflação, né, e contra o aumento das taxas de juros, e o governo para isso precisa fundamentalmente de credibilidade, e o governo não está conseguindo. A continuar desse jeito, eu acho que pouca gente vai ficar ao lado do presidente Lula e do PT. Agora, falando também de governo, não deixa de ser, o presidente Hugo Motta, ainda quando candidato, fez um acordo com o Partido dos Trabalhadores sobre uma vaga para o Tribunal de Contas da União. O senhor vai atravessar esse acordo, deputado, e se lançar candidato a despeito do que ficou firmado entre Hugo Motta e o Partido dos Trabalhadores? O que se tratou entre o candidato Hugo Motta e os demais partidos é um assunto do presidente Hugo Motta e dos partidos. O União Brasil tinha um candidato à presidência da Câmara, que era o Elmar Nascimento. Inclusive que foi alijado do processo exatamente por causa dessa especulação em torno desse acordo. Esse acordo foi que fragilizou a candidatura do nosso candidato, o líder da bancada de então, Elmar Nascimento, para disputar a presidência da Câmara. Então, não acredito que o União Brasil vá se envergar a um acordo que ele não participou da elaboração, ele não assumiu o compromisso
e que, ao mesmo tempo, tem valorosos quadros dentro da bancada que podem almejar, né, uma vaga no Tribunal de Contas. Tem vários parlamentares com muita experiência, com boa formação acadêmica, técnica, que possam ocupar esse espaço. Mas o senhor será o candidato do União Brasil, deputado? Porque é o seu nome que tem sido ventilado. Eu fico feliz em saber que tem colegas que gostam de mim e acham que eu estou habilitado para ocupar esse espaço. Mas eu acho que ainda é muito cedo, porque, inclusive, são duas vagas futuras. Né, a vaga do ex-deputado Haroldo Cedrais, que faz 75 anos em fevereiro do ano que vem, e a vaga do ministro Nares, que ainda é em 2027. Então, acho que tem que dar tempo ao tempo, ninguém é candidato em si próprio, é um debate que ainda vai ser feito, ainda vai ser construído, e o que eu espero é que a gente possa fazer um debate baseado na argumentação técnica, no reconhecimento ao papel do parlamento, tanto da construção da lei orçamentária, como da fiscalização e do acompanhamento da execução orçamentária, né, que a gente sabe que muitas vezes o executivo faz isso de maneira aleatória, muitas vezes até conflitando com os interesses do parlamento, e ao mesmo tempo possa valorizar a participação do parlamento no Tribunal de Contas da União. Deputado, para encerrar a nossa conversa, o senhor tem um projeto importante para classificar muitos dos atos de facções e milícias como terrorismo. O senhor vai pedir proteção para a presidência da Câmara dos Deputados, seguranças, neste momento? Não, eu continuo minha vida normal. Eu acho que o Brasil precisa entender que é necessário que a gente tenha atitudes políticas firmes e fortes nesse momento para conter, né, esse crescimento desordenado dessa violência. E se nós perdemos a oportunidade de fazê-lo agora, daqui a pouco a gente pode estar lamentando a falência de uma nação, de um país que é próspero, rico e que tem tudo, inclusive, para ter um protagonismo muito grande no mundo inteiro. Mas a covardia dos seus líderes pode exatamente atrapalhar esse processo. Então, é necessário nesse momento que a gente possa unir as pessoas de bem e que a gente possa fazer um bom debate. E nós vamos construí-lo, se Deus quiser. Deputado, para encerrar, eu quero te perguntar sobre um assunto que está em voga, está sendo discutido hoje, a portas fechadas, na residência oficial da Câmara dos Deputados, PL da Anistia. O senhor defende que o projeto vá a plenário com a urgência aprovada? Eu acho, primeiro, que todo mundo sabe que tem penas ali que são aviltantes, né? Tem penas que foram muito além, excessivamente dadas diante do clamor, né, de um movimento político e que, inclusive, tem deformações do processo do judiciário, né? Quem é vítima não pode julgar. Isso é um princípio básico do judiciário. Segundo, eu acho que a Casa, o Legislativo, tem a obrigação de enfrentar todos os debates. Né? Não é só a PEC da anistia. Todos os debates precisam ser enfrentados pelo Poder Legislativo. Tem que acabar essa história de que só bota para votar o que vai ser aprovado, tudo tem que ser consenso. Não, deixa o debate fluir, deixa as pessoas poderem participar do debate, né? Deixa os setores da sociedade exalarem, né, as suas prioridades. Isso dá vida à democracia e fortalece a democracia. Isso não nos impede, inclusive, de avançarmos dentro do processo democrático. E esse entendimento precisa ser construído. Eu acho que o presidente Hugo tem toda uma linha de prioridades, de matérias que precisam ser votadas. Nós precisamos priorizar essa questão da segurança, nós precisamos priorizar a questão da economia, né, para poder, inclusive, voltar a termos um dinamismo da atividade econômica e recuperar um pouco da credibilidade dos investimentos, mas, por outro lado, nós não podemos simplesmente esquecer ou abandonar as pautas políticas, não. A gente precisa trazê-las para o debate e, na conformidade desse cronograma, colocar para votar e discutir e votarmos, que é melhor do que ficar nessa polarização estéril que não leva o Brasil para canto nenhum. O que a gente precisa fazer nesse momento, Tainá, é diminuir essa polarização política, é diminuir esse conflito esquerda-direita, Bolsonaro e Lula, que já tiveram e têm suas oportunidades,
e tentarmos construir o futuro. E o futuro do Brasil hoje passa por segurança e desenvolvimento econômico. Nós conversamos com o deputado federal Danilo Fortes, do União Brasil do Ceará. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Espaço sempre aberto. Boa tarde.